Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos aqui mais... Opa! Estamos aqui mais uma vez essa semana, com mais uma live, quase que eu deixo o celular cair. Hoje estou aqui fora do escritório de novo, mas não estou na parede branca com blusa branca. Coloquei uma blusa mais chamativa. Vamos de novo dar continuidade a esse esquenta preparatório para o aulão que eu estou preparando para Bahia e para Goiás sobre o sistema interamericano. Então agradeço a participação de vocês aqui todos os dias. Espero que vocês se animem para se inscrever nesse aulão que vai ser no dia 24 de julho. Vão ser 4 horas de aula específicas sobre o edital da Bahia e de Goiás relativos ao sistema interamericano. E depois essa aula vai ficar gravada, além do material escrito. Então, acho que vai ser muito interessante para quem está se preparando para essas provas, para estudar essa temática e conseguir ter um bom desempenho. A live aqui vai ficar gravada também. Hoje eu vou bater um papo com a Alichelle, ela é coordenadora do GCID, que é um grupo de estudos só sobre o sistema interamericano, que tem várias outras atividades que ela vai detalhar pra gente. E ela já enviou aqui a solicitação para... Deixa eu ver se entrou. Foi. Oi. Olá, tudo bem, Ali? Boa noite. Oi, tudo bem? Eu não tô te escutando direito. Ai, deixa eu ver. Agora foi. Tava meio abafado. Tá melhor? Tá sim. Deixa eu até aumentar aqui. Tá tudo bem? Tudo bem, te ouço. Primeiro, muito obrigada por ter aceitado o convite, é uma honra. Queria te dar a oportunidade para apresentar um pouco o GCID, tudo que ele faz, né? Falei que é um grupo de estudo sobre o sistema interamericano, mas é bem mais do que isso, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho primeiro, para depois a gente entra no tema, né, dos refugiados e dos migrantes, mas é mais para apresentar mesmo para as pessoas verem que vai muito além da prova, que eu estou fazendo essas séries de live para divulgar um curso para a Defensoria de Goiás e da Bahia, mas o estudo do sistema interamericano vai muito além disso. Então, queria que você falasse um pouquinho de como que é, né, o seu projeto no GCID e te agradecer pela participação aqui. Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer que estou honrada de fazer parte do grupo seleto que foi convidado para fazer a divulgação desse curso. Eu acho que todos os cursos que envolvem o sistema interamericano, eles são super importantes. Hoje eu faço parte da rede acadêmica da Comissão Interamericana e um dos nossos eixos de atuação é a preparação dos membros do Ministério Público, dos membros do TRF e também da sociedade civil para atuarem no sistema interamericano, para utilizarem o sistema. Então, hoje eu faço parte da cátedra da OEA, da USP. Então, já disse para vocês que em setembro teremos novidades. Quem aí é da sociedade civil, quem quer fazer concurso, trabalha hoje para a sociedade civil, são várias pessoas. Eu sei disso porque eu tenho alunos, né, dentro do GCID, alunos egressos do GCID que atuaram na advocacia, depois foram para o serviço público. É muito importante saber a atuação desse sistema, porque na pandemia, onde eu estou, foi algo relevante demais a gente ter conseguido a atuação da comissão para intervir na questão do oxigênio aqui, ganhou uma amplitude diferenciada. O GCID é um grupo que nasceu em 2018 por alunos, eu ainda era acadêmica nessa época, nós temos 2 alunas e uma professora, a Fabiola, eu e a Catarina. A Fabiola hoje está no Chile, um outro projeto com a gente, ela está na Universidade de Valparaíso. A Catarina advoga, é uma das líderes aqui da área criminal no Amazonas, e eu segui nessa vertente do direito internacional, especificamente no sistema interamericano. E o GCID, ele tem por objetivo trazer a educação gratuita e democrática na área dos direitos humanos, com ênfase no sistema interamericano, porque nós entendemos que é um sistema que pouco é trabalhado dentro das universidades, pouco é trabalhado
em vertentes transversais, ou seja, não Não, isso só com certeza. É tão difícil ver, né? Às vezes nem eletiva tem. E quando tem é eletiva. Eu não conheço um programa de graduação que tem o sistema interamericano como disciplina obrigatória. engraçado, porque eu visitei a Colômbia, o Peru, participando das competições, até falando sobre o direito constitucional brasileiro nessas universidades, e lá eles têm uma disciplina própria de sistema interamericano. Então, é muito interessante o Brasil ainda não ter esse despertar que a gente necessita, até pelo número de casos, pelas complexidades que nós temos. O sistema prisional está aí gritando, né, como sendo uma vertente que atravessa todos os estados praticamente. Então, o IPCID trabalha com esse tipo de formação, sempre gratuita, periódica. Nós temos 3 cursos fixos. Um no início do ano, que é um curso básico, para que você aprenda o que são direitos humanos, e chegue até o sistema interamericano. E nós temos 2 outros cursos que começam agora no segundo semestre, que são os grupos de vulneráveis e minorias e o grupo de filosofia e direitos humanos. Então, esses grupos, eles atuam trazendo pessoas de fora e também tem coordenadores específicos para cada área. E, além disso, a gente promove um evento no final do ano chamado Congresso Latino-Americano de Direitos Humanos, que vai para a sua segunda edição, que tem vários parceiros. A professora Daniela está mais que convidada para ser a professora que vai aí abrilhantar uma dessas mesas, porque a gente prima também pela paridade de gênero, pela colonialidade e tem outros valores que estão embutidos dentro dos direitos humanos e a gente tenta colocar em prática. Então, Com basicamente, certeza. a gente trabalha com isso. E como é que foi? Você falou aí do oxigênio do Amazonas, né? Fugindo um pouquinho mais do tema da live. Como é que foi esse papel enfático da comissão que você mencionou nessa situação tão grave que ficou todo mundo, né, meio extasiado na hora, né? Anestesiado de choque, de não saber muito como agir. E a coisa, né, foi andando muito rápido e colapsou em questão de, né, dias. E como é que foi isso? O que a comissão fez em termos de ajuda? Então, na verdade, a gente fez uma parceria dos professores da OAB, também com o Laboratório de Estudos e Pesquisas em Gestão Ambiental da UFRJ, o Lepadia. Nós também contamos com a ajuda do professor Marcelo Azambuja, que é um professor que trabalha diretamente na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, levando, litigando casos lá. Então, ele foi a pessoa que deu, vamos dizer assim, a orientação de qual mecanismo nós podíamos utilizar que fosse mais efetivo. E aí todos nós assinamos o documento com as provas, com vídeos, fotos, a narrativa do que estava acontecendo, e enviamos para a Comissão de Direitos Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais, que é presidida pela doutora Soledad Munhoz, que foi uma pessoa super sensível para a nossa causa. Também movimentamos as redes sociais em relação a isso, Twitter, Instagram, tanto da Comissão de Direitos Humanos da OAB, quanto do GCI, quanto de todos os parceiros que estavam envolvidos nessa temática. Então, a comissão ela enviou um documento, ela publica um documento antes de que instaure-se um processo, uma medida cautelar. Ela publica um documento que é chamado um documento, uma chamada extrajudicial, para que o Estado possa, de alguma forma, se manifestar ou tomar providência sem que processo. Então, foi isso que aconteceu. E aí, com essa posição da comissão, a gente ganhou uma amplitude nacional. A OAB também mencionou outros estados que também já estavam sinalizando a mesma problemática. E aí, com isso, a gente conseguiu que fosse trazido para o Amazonas uma visão, né, diferenciada, porque aqui a gente tem um problema de logística, nós temos muitas estradas, temos uma grande BR, a maioria das coisas chega pelo rio ou por avião, e o transporte de oxigênio por avião, ele necessita de um transporte específico. Então, basicamente, hoje, pode fazer esse transporte a FAB. E a FAB estava sem a sua condição de aviões necessária para fazer esse transporte, porque estava nos Estados Unidos. Eu não vou entrar aqui no método
a gente teve esse problema, por isso que não chegava oxigênio. Mas eu posso dizer aqui que além do Brasil, né, ter ganhado uma notoriedade internacional, participação da comissão, a gente também conseguiu uma mobilização social a nível nacional e internacional para De ajuda, né? que pudesse ter essa condição de oxigênio, e não só de oxigênio, para vocês terem uma ideia, eu cheguei em um hospital que não tinha água potável. Então, é uma situação assim, bem caótica para um estado que era considerado um dos estados que era o parâmetro da saúde de América Latina. Né? A gente tinha aqui hospitais, referência, hospitais públicos, por exemplo, com relação a hanseníase. A gente tinha máquinas que não existiam em outros países da América. Então, assim, é muito triste ver a situação do Amazonas. A doutora Jaísa Prache está aqui. Bem-vinda. É responsável pela movimentação e acompanhamento não só do oxigênio, mas também da vacinação. Foi uma das pessoas mais importantes, porque estava 24 horas no judiciário para que a gente pudesse fazer a mobilidade e transporte desses itens que eram extremamente importantes. Nós também fizemos as denúncias pertinentes ao Ministério Público Federal. A Procuradoria-Geral da República está a par dessa documentação, inclusive utilizando a CPI da Covid, e isso também se deve a essa intervenção da comissão em relação a esse tema. Nossa, muito legal mesmo. E aí a gente vê a importância do sistema para atuar em conjunto, claro, porque não é para atuar primeiro do que as instituições nacionais, mas no caso, quando elas estão colapsando, a gente acaba tendo um outro galho para se segurar, né? Que foi o caso. Então, muito interessante mesmo e parabéns por estar nessa frente e o Marcelo Azambuja aqui em nome de todo mundo, porque ele que deu o parecer final, que era melhor do que entrar com uma medida cautelar que demora muito tempo, mas é efetiva. Mas no nosso caso, especificamente, precisava de algo que chamasse mais atenção. Eu queria dar parabéns para o Marcelo e gratidão por ele ter prestado serviços dele para a gente aqui. Que legal mesmo. Fico feliz. E agora, com a vacinação avançando, a gente fica com uma pontinha de esperança das coisas irem melhorando aos poucos, né? Porque tem que ter esperança, senão a gente se perde. Então, agora com a vacina, eu acho que não tem mais esperança do que a vacina, né? Pra gente voltar a andar no que a gente lembrava do que era um normal e ir consertando todos os problemas que indiretamente vieram junto com a Covid, né? Eu só queria deixar um parênteses, que a gente não sabia na época, não tinha nem cogitação de que Manaus estivesse sendo algum tipo de campo de concentração de treinamento para uma utilização de um medicamento ou de um compilado de ações, né? Então, assim, a questão desde o início que a gente acompanha de dizer que tinha imunidade de rebanho, todo mundo que era da saúde sabia que poderia acontecer. Então, assim, eu deixo esse registro para que todos saibam que se um dia os responsáveis pelo governo federal, pela segurança da saúde, cheguem a um tribunal penal internacional por não conseguirem ser julgados internamente, é por esse motivo. É porque nós fomos cobaias e isso é revoltante, porque poderia ter sido com qualquer um de nós aqui, de qualquer parte do Brasil. Isso aí. E essas são páginas de um próximo capítulo, né? Então vamos esperar para ver o que acontece. E vamos entrar no tema da nossa live, então. Vamos falar, então, de migrantes e refugiados. Queria que você primeiro explicasse para o pessoal brevemente a diferença, porque vira e mexe, os alunos insistem nessa pergunta, é a mesma coisa, não é a mesma coisa? Então, vamos começar com breves diferenças, depois a gente pode entrar nas manifestações mesmo do sistema, opinião consultiva, alguns casos, né, como o Família Pacheco Tineu, não sei se você quer falar de mais algum. Então, vamos começar com essa definição aí. Eu sou super fã da Dani sabe disso, o trabalho dela é incrível. E aí, quando a gente... Obrigada.
com alguém, a gente nem precisa combinar as coisas, né? E fiz o que ela pediu aqui sem saber. Então, a gente realmente tá. Eu acho que o principal é conceituando até a gente chegar nos standards e chegar nos casos em que os standards foram consignados, né? Então, assim, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é a questão do refúgio da migração, ela vem de uma questão anterior, que é bíblica, está antes da Bíblia, que está na história do ser humano, que é o asilo. O asilo é um termo genérico, porém, aqui na América Latina, ele vai ter hoje, atualmente, nos últimos tempos, uma outra nomenclatura. Mas o gênero seria asilo. Asilo é a transitoriedade, a saída de um lugar para outro por qualquer motivo. E essa era a palavra utilizada pelos gregos, era essa palavra utilizada na época de Jesus Cristo, na época que você tinha ali a grande mobilidade, a diáspora de povos, por qualquer motivo, seja por perseguição religiosa, política, por questão mesmo de desertificação de alguns locais que já passavam por isso. Enfim, a professora Liliana Gepelu, para mim, eu acho que hoje é um dos maiores nomes dentro do direito internacional que trata da mobilidade humana. Ela já traz isso no livro dela, então eu já indico para vocês que vocês leiam. Ela traz toda o acertar disso, até chegar na divisão dessas duas nomenclaturas que são as mais utilizadas, que é o refúgio e a migração. Basicamente, o que vai diferenciar, o momento que vai haver essa diferença, formalmente, é a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Na Primeira Guerra Mundial, você já tinha pessoas que saíam dos seus países, ou seja, atravessavam uma fronteira em virtude da guerra, por questões políticas, raciais, religiosas e de outras ordens, eram perseguidas por conta de quem eram, de suas características, e mudavam de país para fugir da guerra. Então, num primeiro momento, você tem essa mobilidade que não existe ainda hoje, não existe nenhum sistema que pudesse proteger essas pessoas. Mas na Segunda Guerra Mundial, essa virou quase que a primeira pauta para que fosse discutida internacionalmente. Então, criada em 45, basicamente quando acaba a Segunda Guerra Mundial, e aí, em 51, nasce o Estatuto dos Refugiados, que, na verdade, é chamado, no primeiro momento, de Convenção de 1951. Uma divisão entre refugiado e migrante. Por quê? Porque refugiado passa a ser, nesta época de 51, todo aquele que tem que fugir, sair, é perseguido, a palavra-chave é perseguição, do seu território, da sua fronteira, por motivo de raça, cor, gênero, religião, política, coloca essas situações. O rol, guardem isso, ele não é taxativo. Ele aparece de maneira exemplificativa. Tanto que hoje já se fala nos refugiados climáticos, em refugiado de violência de gênero, já tem umas nomenclaturas que estendem bem, né? Eu vou falar desde que é minha tarde, então eu levar essa bandeira para todo lugar, né? Para vai que tem alguém aí que vai estudar minha banca, né? Então, o que acontece? Então, em determinado momento, em 67, se percebe por conta da Segunda Guerra Mundial e da Guerra Fria, principalmente, e de outras guerras que estão acontecendo paulatinamente, que era necessário ampliar aquele conceito para que não fossem apenas as pessoas que saíram do seu território na Primeira Guerra Mundial, mas sim que saíram do seu território por perseguição, por esses motivos que eu coloquei, mas não obrigatoriamente que fossem da Primeira ou da Segunda Guerra Mundial. Poderia ser de qualquer tipo de conflito. Até aí, tudo bem, esse é o conceito, basicamente. Então, se eu pudesse diferenciar normativamente a palavra que define a diferença, palavras que definem a diferença entre migrante e refugiado, migrante é voluntariedade, refúgio é involuntariedade, ou seja, ele é compulsoriamente tirado e ele precisa atravessar uma fronteira. O migrante nem sempre atravessa uma fronteira. Tanto é que quando vocês veem algumas classificações, vocês vão ver que dentro da migração pode ter os deslocados.
Os deslocados são aqueles que não atravessam fronteira. Eu, por exemplo, seria uma deslocada, porque eu sou da Paraíba, mas moro no Amazonas. Vim Uhum. por motivos socioeconômicos, ambientais, de uma região que não era próspera e de uma outra que estava em ascensão. Então, eu sou uma deslocada historicamente, porque eu não saí da minha fronteira, porém mudei de lugar por esses motivos. Então, assim, há um voluntarismo dentro da migração, tá? E Uhum. há um voluntarismo dentro do refúgio. Eu quero deixar claro aqui que há divergência disso com a doutrina, porque a doutrina entende que para ser refugiado precisa haver critério da perseguição. Só que quando você faz análise do artigo 1º do Estatuto dos Refugiados, você vai ver que a finalidade desse artigo, a teleologia, isso cai muito em prova, né? A teleologia da norma, não é a perseguição, é a proteção à vida e à integridade da pessoa. Então, não necessariamente você pode ou vai ser perseguido para ter a sua vida em risco. Você vê o caso dos haitianos. Eu trabalhava no Acnur, no Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, na época dos haitianos. E o que a gente percebia era como que uma pessoa vai ficar num local que ficou, que virou pó, literalmente. Se você colocar no YouTube, você vai ver que a situação de Porto Príncipe, em 30 segundos ela vira pó. E você teve ali uma situação sanitária, de falta de alimento, de falta de água potável, Segurança também, né? tudo, né? Foi um colapso social geral. Você não tem condições. Então, assim, baseado a corte e também o sistema interamericano como um todo, ele tem um entendimento muito melhor do que o sistema global. Eu vou falar um pouco aqui das situações, dos parâmetros que já foram definidos, e eu acho que é interessante que vocês anotem para que vocês vejam de que forma isso vai cair numa prova. Porque a prova pode te perguntar um critério objetivo. Se um critério objetivo é percepção. Se não for um critério objetivo, se cai numa pergunta subjetiva, numa prova oral, você tem que saber sustentar esses outros critérios que são hoje, inclusive, utilizados pelos órgãos nacionais, por exemplo, do Brasil. O Abcionari, a Defensoria Pública da União, usa esses Uhum. critérios para isso. E o Estatuto dos Refugiados, ele virou a Lei 9474, de 97, e a nova lei de migração, a Lei 3.445. Então, assim, hoje nós temos uma lei de migração muito melhor, que a lei anterior era uma lei feita na ditadura, finalizava a ideia do migrante, e hoje a gente tem muito parecido com o que é estipulado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, isso é interessante, porque, por exemplo, para quem escreve sobre essa questão, ou se cair alguma questão sobre controle de convencionalidade, você pode dizer que esta lei, a lei em si, a nova lei de imigração, ela é uma lei convencional. O problema dela não é ela, são os decretos que a normatizam. São os decretos Uhum. que estabelecem as formas com E a lei antiga não era, né? Não passava pelo controle de convencionalidade, ou não chegou a ser. que ela não passa pela Constituição, quanto mais pela Convenção Americana. Então, sabe, é por isso que a gente tem até Uhum. a figura da Polícia Federal porque a Polícia Federal é o primeiro órgão a ser procurado pelo indivíduo que entra de fora pelo estrangeiro. Ela é o órgão que define o que vai ou não ser considerado ali. Ela cria o para configurar, né? Tudo isso, e para mim, no meu caso, trabalho com isso, hoje eu trabalho na Caritas, que é Uhum. uma organização da Igreja Católica que trabalha com migração e refúgio e outros temas. O problema que a gente vive hoje é de você não ter a Polícia Federal de fato, as pessoas que são, por exemplo, concursadas, trabalhando diretamente com isso. Aí falta na prática, aí, por exemplo, a gente incorre no artigo 2.0 da Convenção Americana. Porque se a política
não está sendo feita pela própria Polícia Federal, é por terceirizados. Uhum. Terceirizados, eles não têm treinamento, eles não têm sensibilidade, eles não têm tradutor. Então, para você ter uma ideia, eu vou lá ter uma família, uma criança, eu que tenho que buscar o tradutor. Hoje em dia, quem paga um tradutor para que a gente possa fazer esse atendimento é o Acnur. Isso é um absurdo. É uma entidade internacional pagando por um serviço que deveria ser do Estado. Mas, assim... E um Estado que teria condições de pagar por isso, né? Não é um Estado que não tem condições de pagar. Não, ninguém tem. Eu acho que nem eu, nem você, talvez, teríamos tão cedo, ainda mais numa situação em que você, às vezes, não tem tempo para sair, você só sai, é a circunstância que dá, você não vai ter. Mas, assim, entrando já diretamente no sistema interamericano, porque, assim, o sistema, ele tem suas falhas, não vou aqui passar mão, não vou passar pano para o sistema interamericano, positivas. E muitas coisas também desafiadoras para as épocas que surgiram, tá? Então, a primeira coisa é, nós temos que diferenciar três pontos. Primeira coisa, nós temos Comissão Interamericana. Comissão é um órgão do sistema interamericano, da OEA, especificamente, da Organização dos Estados Americanos, que seria uma mini-ONU das Américas. E essa comissão, ela fiscaliza países. Além de fiscalizar, ela faz um papel de receber petições individuais. E também elabora relatórios a partir disso. Então, a comissão tem inúmeros relatórios sobre questão de refúgio e imigração. A patridia também, que é quando você perde a pátria, você não pertence a nenhum país, a nenhuma nacionalidade. É uma coisa que eu vou citar aqui como observação. Eu não vou falar muito da comissão, porque a corte, ela ratifica muitas coisas da comissão, basicamente tudo, então é mais fácil a gente ver. E de forma vinculante, né? Que os pronunciamentos da comissão são vinculantes, de corte são vinculantes da comissão, não. E aí, a corte, o que acontece? Ela tem uma produção bem significativa, assim, relativamente melhor do que outras cortes, como a Corte Europeia e a Corte Africana de Direitos Humanos, em matéria de proteção de refúgio e migração, pelos motivos políticos que vocês já devem imaginar. A primeira coisa que eu queria trazer para vocês é que, assim, quando vocês estudam fluxo migratório, ou seja, fluxo de mobilidade, estou tratando aqui tanto o refúgio quanto a migração, vocês têm que fazer um recorte de onde vocês estão fazendo. Então, a gente está falando aqui da América Latina, porque é isso que cai no concurso para vocês. Não vai cair a Europa, não vai cair a África, não vai cair a Oceania, não vai cair a Ásia. Vai cair a América Latina, porque é o sistema no qual nós estamos submetidos. Então, a gente tem nesse sistema uma particularidade, diferentes graus de vulnerabilidade. E isso é muito importante, porque para fazer concurso, por exemplo, para a Defensoria Pública, você precisa invocar essas vulnerabilidades para proteger o seu assistido. Senão, você pode deixar ali de utilizar um material que seria muito pertinente para você. Primeira coisa é a diferença, né, o conceito de migração. A Corte traz na opinião consultiva número 18. O que é uma opinião consultiva? Eu até hoje não consigo falar parecer consultivo, que é a tradução em português. Eu uso opinião consultiva também. A Corte, ela tem duas funções. Uma função seria contenciosa, de julgar casos de países que reconhecem a sua competência um contra o outro, e uma função de questionamento. Essa função de questionamento, ela pode ser exercida por qualquer país que faça parte da OEA. Não necessariamente o país precisa reconhecer a competência da Corte para solicitar. Por quê? Porque a Corte, na verdade, emite aquele parecer genérico sobre matemática para que o Estado não viole direitos humanos. Basicamente é isso. Não só os direitos da Convenção Americana, porque ele pode nem fazer parte da Convenção, mas principalmente dela. Então, tem várias opiniões consultivas que eu vou citar aqui para vocês, que são extremamente importantes para refúgio e migração. Mas eu vou começar pela 18,
A opinião constitutiva 18 de 2003, ela é muito importante porque ela define a diferença entre migrar e também o migrante não documentado, que é algo que causa muito problema para a defensoria. Por exemplo, semana que passou, não vou falar o município, mas a gente estava dando auxílio para a Defensoria Pública de um município que estava com problemas de migrantes não documentados. E esses migrantes não documentados estavam presos. E aí eles entrariam com habeas corpus, mas eles precisariam fundamentar na própria situação da não regularização do seu documento. Então, primeira coisa que é na opinião constitutiva, ele diz que migrar é querer sair, então ele usa a palavra transladar, né? Transferir, mudar para outro, que não necessariamente seja um lugar que você quer ficar permanentemente. Porque muitas pessoas querem voltar para o seu país de origem. Uhum. Quando eu atendia no Acnur, era muito comum eles dizerem que queriam voltar para o seu país de origem. E, enfim, eu acho que quando... Então ele usa uma situação de provisoriedade, né? E outra coisa, muito importante isso, você tem que perguntar como o indivíduo se caracteriza. Porque ele pode querer se caracterizar como um migrante. O que é importante de você saber? Explicar para ele o conjunto de proteções que ele tem como migrante e o conjunto de proteções que ele tem como refugiado. Fora que, no caso, quando você se identifica como refugiado, você automaticamente é refugiado até que prove o contrário. Uhum. No caso do Brasil, que tem o CONARE, Comitê Nacional para Refugiados, até acabar o seu processo lá, você é refugiado por presunção, se você assim se identificar. Mas você não é obrigado a se identificar como refugiado se você se entender como migrante. Uhum. É uma liberalidade da pessoa escolher como que ela vai se identificar quando ela chega aqui. Isso é um direito, inclusive reconhecido pela própria opinião constitutiva 18, que fala que é discricionário do indivíduo dizer qual é a caracterização que ele acha que tem. Ele pode ser um asilado, aí eu volto para a palavra asilo, que é mais utilizada para duas questões, políticas e diplomáticas. Então, alguém que está sendo perseguido porque o partido é contra o partido majoritário, ou um diplomata que está perseguido porque o país entrou em conflito com outro país. A palavra asilo acabou sendo usada para essas duas circunstâncias. Eu vou falar de um caso disso. Bom, no caso, a corte fala que o migrante não documentado ele pode ter um tratamento diferenciado do migrante documentado, desde que isso esteja previsto em lei e que não gere prisão. Não pode o processo administrativo gerar uma prisão, porque a prisão é entendida para a corte, desde o princípio, como última razão, última ratio. A Dani, que é professora de direito penal... Pois é, deveria ser aplicado sempre isso até aqui, né? Como última rácio. Como última ratio. Então, não pode, porque o processo praticamente é todo administrativo. Ele só vira judicial se houver recurso. Então, não faria sentido um processo desse ensejar a prisão de um indivíduo que só está querendo se mover, né? Uhum. Eu para aqui no mérito das fronteiras, porque eu ia passar a noite falando. Outra coisa interessante desse discurso americano é uma declaração de 1984, que é a Declaração de Cartagena. Cuidado com essa declaração, porque ela está caída de vez em quando em prova. Apesar de ela ter o nome de declaração, e a gente sabe que declaração é algo não vinculante, é algo recomendatório. Soft law, né? A Declaração de Cartagena ela tem ganhado uma força muito grande. Eu participei da elaboração da atualização dela da Cartagena mais 30, com a professora Liliana. E nessa declaração de Cartagena mais 30, que é de 2014, quando completava 30 anos da declaração, eles incluíram os refugiados ambientais. É o primeiro instrumento internacional a falar dos refugiados ambientais. E que é aquela modalidade de refúgio, saída compulsória de um conjunto de indivíduos, simplesmente por questões ambientais, seja por catástrofes, desastres provocados ou não pelo homem.
mas que os impossibilitem e coloquem sua vida em risco. Então, é muito importante essa declaração, principalmente porque, no caso do Brasil, olha essa pegadinha. No caso do Brasil, na Lei 9474, existe uma previsão que graves violações de direitos humanos ensejam a concessão de refúgio. Então, se você tiver que fazer uma peça na DPE, na DPU, que envolva alguma temática ligada a refugiados, ou um status que você não sabe se identifica ou não, vá para o mais protetivo, que é refúgio. E aí você tem na linha C do artigo 1º da Lei 9474 a questão da violação, da grave violação de direitos humanos. Aí você diz assim, pô, mas a declaração de Cartagena é isso. Aí o que você faz? Você vai lá para o artigo 29 da Convenção Americana de Direitos Humanos, que diz o quê? E outros instrumentos internacionais serão utilizados para criar um corpus iuris, para criar um substrato do que é aquilo. Porque não tem como uma convenção, uma lei, um tratado, uma declaração ou qualquer outra coisa, uma resolução que seja, que é específica de um tema, ela vai prever qualquer ou todas as situações. Então, é por isso que é importante que vocês tenham o substrato da cabeça. Você fundamenta no artigo 29 da Convenção Americana e usa a Declaração de Cartagena para fundamentar e proteger mais ainda esse indivíduo. Ainda dentro da opinião constitutiva número 18, ele também fala, né, e aí vamos lá para o outro lado da moeda, que o Estado ele pode estabelecer parâmetros de controle. Isso acontecia muito com a antiga migração, o Estatuto do principalmente quando eles levavam em consideração a questão da segurança nacional, ordem pública, que eram expressões que não tinham uma definição muito clara, né? Um conceito muito claro. Utilizado de forma política também, caso a caso. A gente levava o máximo de decisões de Justiça Federal do que tinha para mostrar para os alunos, ó, esse é o parâmetro que tem, mas você vê que é discricionário. E aí, o que a Corte coloca nesse caso? Que os estados têm que definir previamente, em lei, e que essa lei não seja discriminatória, ou seja, não pode tratar iguais com diferença, então iguais tem que ser tratado com igualdade, desiguais tem que tratar com a igualdade sua medida, ou seja, equidade, e que esses parâmetros, ainda por cima, eles sejam prévios, eles não sejam posteriores. Então, não posso ter um parâmetro criado depois que eu tive um fluxo migratório e querer que ele seja retroativo. Isso a Corte considera ilegal. E tudo isso está na opinião constitutiva 18. No caso, a pergunta aqui seria, a nova lei de imigração, né? A lei 13.445 de 2017, ela é convencional? Ela é, quase em sua totalidade. Eu acho que a única coisa, isso é uma observação minha, que eu acho que numa prova oral pode fazer uma diferença para você ganhar uma questão em relação a outro candidato, é dizer o seguinte, que apesar da lei proibir a expulsão de estrangeiros como um todo, e dizer, ela veio com a regulamentação dela através de decretos. E os decretos, gente, eles são uma loucura. Vocês não têm noção. Não vai sair decreto para vocês, porque eles mudam, tipo assim, aleatoriamente. Então, a gente teve o decreto da besta, que era o 666. A gente teve outro decreto, que é o 927. Teve esse nome. E os decretos, eles vão contra a própria lei. Então, assim, o decreto até perde o objeto, é levado para o Supremo, aí perde o objeto antes porque já trocou de decreto. Então, o decreto não vai cair. Mas fale isso na sua prova, que a regulamentação da lei, que é feita por decretos, está pecando nisso. E aí você pode ser perguntado... E não seguir os parâmetros da própria lei, que esses sim são compatíveis com a convenção. Não segue. A lei é muito boa. O decreto que regulamenta e diz como vai ser feita a lei, aplicada a lei, é que é o problema. Os decretos.
E são muitos, gente. Quem quiser, depois eu mando a lista dos principais. Pode me chamar aí no privado. Eu tenho a lista dos principais atualizada da semana passada. Porque tem que ficar olhando, porque eles mudam. E outra coisa que chama muita atenção nenhuma vez, por exemplo, os venezuelanos, quando foram considerados refugiados no Brasil, eles foram por decreto presidencial. E no decreto presidencial de outorga de status de refúgio automático, ou seja, não passaria por nenhum processo, no CONARE, os que entrassem automaticamente seriam refugiados. Refugiados. É muito perigoso, porque não tem fundamentação jurídica. E ele poderia ter colocado. E eu não falo isso só do presidente atual, eu falo isso dos presidentes antecessores, os haitianos também. Eles ganharam o status de vulnerabilidade humanitária, que não existia isso, para não ser nem refugiado e não tinha como configurar a migração. Então, a gente tinha na lei como configurar. Era só dizer violação grave de direitos humanos. Ali, né? Primeiro da LOA 474. E não tem. Então, isso é uma coisa que eu acho que é interessante vocês criticarem numa prova, trazerem à tona, porque tem regulamentação para isso e ela não é usada. Então, nesse quesito, eu queria dizer que... É quase como se fosse uma falta de vontade política mesmo, né? De fazer o decreto de uma forma que conseguisse trazer o espírito da nova lei de imigração para a prática, através da regulamentação do decreto. Na verdade, eu acho que isso acontece tanto para a migração quanto para o refúgio, porque o que acontece? Se eu considero aquele conjunto de pessoas migrantes ambientais, eu estou lascado, porque a projeção da ONU é que nos próximos 50 anos a gente tenha 60 milhões de refugiados ambientais. E isso não aconteceu um tsunami, um terremoto, um maremoto, um vulcão que eclodiu, ou qualquer outra mudança climática grave que possa desertificar ou inundar um lugar. Isso é o já previsto. E aí, eles sabem que o Acnur viraria a maior agência da ONU. Eles não têm capacidade econômica e estrutural para isso. E os países não querem guardar essa responsabilidade para eles. Então, o Brasil ele ignora que existe essa linha, justamente para ele não criar um precedente que depois... Dos refugiados climáticos, né, que ele não reconhece. É um dos poucos tipos de refugiado que o Brasil expressamente não reconhece, né? Exatamente. E aí, o que eu vou falar para vocês que é importante estudar? Além da opinião constitutiva número 18, a gente tem alguns casos da Corte Interamericana, que são casos relevantes. O primeiro caso é o caso Velis-Lor, tá? Esse caso, ele é contra o Panamá, é um caso de 2010. Aqui, basicamente, o que está trabalhando são as garantias de um devido processo legal, que é lutar basicamente por todos os migrantes e refugiados até hoje, mesmo nos países onde há lei que preveja isso, e também situações de detenção arbitrária, que são questões muito, se você fizer uma pesquisa, uma enquete na sua rua, e você perguntar assim, migrante e refugiado tem que ser preso? A pessoa vai dizer que tem, porque na cabeça dela são pessoas que estão ali ilegais. Né? Tem várias pesquisas sobre isso. Então, caso Velis-Lor, que se trata de uma pessoa que foi detida pela polícia, ela ficou presa, ela foi sujeita à tortura, que é outra questão também que é sempre vinculada nas decisões da Corte, é a Convenção para a Prevenção contra a Tortura e Tratamentos Degradantes, né, desumanos, que violam a dignidade humana. É incrível como a Corte sempre consegue, nos casos, relacionar tanto a violação de direitos previstos na Convenção Americana, em opiniões consultivas que ela tenha sobre refúgio e migração, como também com esta convenção. Porque ela também reconhece que essa convenção, acho que o artigo 7º ou 8º, dá direito às petições individuais. Então, ela acaba levando como uma forma da pessoa chegar na corte através da Convenção contra a Tortura. E aí, a corte sempre traz esse fundamento, eu acho isso muito interessante. Esse senhor, ele sofreu vários abusos até que conseguisse
né, se livrar da cadeia. E aí tem uma coisa interessante que a corte fixou em sentença, eu separei aqui para vocês, que em caso de atenção de violação do direito à liberdade pessoal, que é o artigo 7º da Convenção Americana, direito a garantias judiciais, que é o direito a você ter acesso à justiça, que é o artigo 8º, a violação do princípio da legalidade, porque a maioria dos países não tem lei, no caso o Brasil tem duas leis, 9474 e 13.445, para tratar dessas pessoas. Cuidado com os apátridas, porque eles não estão em uma dessas duas leis. O apátrida, ele ainda não tem uma configuração internacional e o Brasil, ele trata alguns casos de apatridia como sendo casos de migração em alta vulnerabilidade. É uma doidice que o Brasil inventou, que nem é refugiado, nem é migrante. É uma categoria sui generis. Autônoma. Ela não é uma associação, ela é uma categoria sui generis. O Brasil provavelmente por questões internacionais. Sim. Vem acompanhado com o direito à integridade, que está no artigo 5º, porque geralmente essas pessoas são sujeitas a, enfim, várias segregar até de água, para você ter noção, e o direito também de um recurso efetivo, que está no artigo 25, que é isso que... Eu sempre falo para os meus alunos, o 8 e 25, eu não li todas as decisões, absolutamente todas da corte, mas eu já li muitas, e o 8 e 25 estão sempre violados, porque é o direito ao devido processo legal e às garantias judiciais, e você, para poder chegar lá pela subsidiariedade, pela soberania, você tem que ter tido esse direito violado, então o 8 e 25 estão sempre presentes. 3 ou 4 casos que a corte faz da violação só do 8º e não faz do 25. Mas é muito raro. Inclusive, eu recomendo o livro do Vitor Fonseca, que trata de processo internacional de anos. Acho o livro dele uma obra primordial para quem quer. Gente, é maravilhoso, é muito bom para quem nunca viu o sistema interamericano, porque ele fala de processo penal, processo civil e administrativo. E aí fala também sobre controle de convencionalidade. E o livro é super rápido de ser lido. Uhum. Foi para a corte investigar os casos. Então, assim, é um livro muito bom. Processo Internacional de Direitos Humanos. E aí, outra coisa interessante também, que é trazida, é em relação à pandemia. Eu queria trazer isso porque talvez, já que está todo mundo muito ousado fazendo prova, né? Que a OAB fez uma prova bem ousada. Até o Velasquez Rodrigues apareceu por lá. Então, eu vou fazer uma observação sobre algo que eu prevejo que seja usado e talvez caia numa prova. O que a corte decidiu? A corte decidiu sobre a questão de imigrantes e refugiados durante a pandemia. E a corte decidiu justamente nesse caso da Elis-Lor, como a corte tem uma coisa chamada supervisão de sentença, ela vê que o Estado está cumprindo aquilo que ela decidiu, a corte fez uma resolução de 29 de julho de 2020. Isso é super fácil. Você coloca no Google Corte Interamericana de Direitos Humanos, 29 de julho de 2020. Se não conseguir, eu tenho o link. Aí você vai ver que a corte trouxe alguns parâmetros para a situação da pandemia. O que os países deveriam fazer, se era fechar a fronteira, se não era. E ela usou isso dentro do caso do Elis-Lor. Como naquelas medidas, resoluções de monitoração do cumprimento, né? Exatamente. Então, ela fez isso e ela colocou, está em uma situação de medidas provisórias, na verdade. Nesse caso, era um cumprimento de sentença que virou medida provisória, que, no caso do sistema interamericano, é uma liminar. Liminar dentro da... Então, no caso, ele colocou que as pessoas que estariam em locais de recepção, de translado, né, de país, de fronteira, essas pessoas elas podem entrar no país e a OMS não fez ressalva contra isso. Ela
monitoramento através dos exames e também isolamento. Passou disso, a pessoa pode seguir com a vida lá dentro, com o seu procedimento. Ela não tem que ser barrada na fronteira. Então, eu peguei um caso, o pessoal me ligou lá do Mato Grosso, um ônibus cheio de crianças, gente. Tinham 35 crianças na fronteira, sem comida, horrível. Porque não conseguiam entrar, porque diziam que a fronteira estava fechada, porque o OMS mandou. Isso era mentira. Então, assim, existe essa resolução. Uma forma de se utilizar da pandemia para resolver um problema muito mais antigo e muito mais profundo do que a pandemia em si, né? O que eu quero dizer para vocês, quem gosta desse tema, migração, refúgio, são matérias políticas e econômicas. Se é vantagem para o país, que naquele momento tem um professor, que agora eu não estou lembrando do nome, ele trabalha na Universidade da Califórnia, ele só estuda as leis de imigração do mundo inteiro. E eu assisti um curso com ele. Nossa, que legal. Conheço ele. De imigração do Brasil. Aí ele falou, inclusive citou a novela Terra Nostra. Uma novela que era dos italianos. Embranquecimento da população. Aquilo ali não era outra coisa. Então, assim, sempre lembrem disso quando vocês estiverem advogando ou atuando para um assistido, ou até mesmo como juiz com responsabilidade. Outro caso é o caso de pessoas dominicanas e haitianas expulsas versus a República Dominicana. Olha, o problema da República Dominicana e do Haiti, ele existe até hoje. Tem o caso das meninas Ian e Bocico, que também é um caso que é o mesmo parâmetro desse aqui. O que aconteceu? A República Dominicana não respeitava crianças que tinham nascido na República Dominicana, mas que tinham ascendência haitiana. Não emitia documentação. Não reconhecia que elas tinham nascido ali. E essas pessoas não conseguiam exercer seus direitos civis e políticos, de forma alguma. No caso das meninas Ian e Bocico, elas não conseguiam nem estudar. Elas não conseguiam estudar, elas não conseguiam ter acesso a serviço de saúde. Então, os estándares, né, para a gente ir caminhando para o final, que a Corte estabelece primeiro, um devido processo que esteja previamente conectado com a Convenção Americana, com as opiniões consultivas, com os casos da Corte, que já foram julgados sobre aquilo. Outra coisa, proibido para a Corte deportação ou expulsão em massa. Você tem que analisar o processo individualmente. Cada um é cada um. Inclusive, no Acnur, a gente não tem voz no CONARE, mas nós produzimos provas que vão ser usadas lá. Então, lá faz o atendimento individual, conta a história de onde a pessoa veio, verifica se o país realmente estava em conflito, estava com alguma situação, se a região de onde aquela pessoa veio tem aquilo, e emite o parecer. Então, era individual, não era? A gente não fazia, galera, tem que ver daí de não sei aonde e vamos fazer aqui uma análise. É individual. Então, esse é o parâmetro que a Corte considera. Outra coisa... É um parâmetro de muita relevância, né? Porque cada caso é um caso, não dá para tratar coletivamente. Tá. Outra coisa muito importante, a pessoa ela tem que ser informada na língua dela, expressamente. Se for caso de refúgio, você não vai chamar o consulado ou a embaixada, porque a pessoa está fugindo daquele país, ela não pode ser localizada. Mas se a pessoa for migrante, você tem a obrigação de comunicar ao consulado que aquela pessoa está ali, para que o consulado providencie todos os ditames, porque o consulado é responsável pelos aspectos civis, vamos dizer assim, e a embaixada é responsável pelas relações do Estado. Então, o consulado é geralmente utilizado pelas pessoas naturais, pessoas físicas, a não ser que não tenha consulado. E outra coisa é a possibilidade dessa pessoa poder se defender. Mas para ela poder se defender, ela tem que ter tradução. Eu estou com um caso agora. Na sua própria língua, né? Claro. Um caso na Caritas, que eu fiquei com uma menina estuprada 3 vezes sem ela falar nada. Por quê? Porque ela não tinha uma pessoa que falasse a língua dela.
Eu não vou falar aqui os detalhes, mas ela estava grávida. Então, Olha imagina, só a situação. 12 anos, uma Nossa. adolescente. E aí você não. Aí eu falei, gente, ninguém chamou um tradutor. Um tradutor. Aí você chamou o tradutor, menina desabou a chorar, a falar, a tudo. Então, assim, você não tem ideia de como isso é importante. Você Poder se via. expressar, né, na sua língua. Você já está vulnerável num país que você não conhece nada, não conhece a cultura, não conhece ninguém, e você ainda não pode falar a sua própria língua. Ou seja, você não pode falar porque você não entende a língua do país. E você viajando, quando você tem alguém falar a sua língua, o seu coração já toca. Olha o brasileiro, nossa, Uhum. ele, né? Enfim, hoje em dia nem tanto que a gente está meio chateado com alguns brasileiros. Mas outra coisa, a pessoa precisa ter a notificação, ou seja, ela tem que ser cientificada de toda e qualquer decisão que possa afetar o seu processo, tanto de imigração quanto de refúgio. E uma coisa que é terminantemente proibida pela corte é a detenção de criança. E criança para a corte é menor de 18 anos, ela 8 anos. parâmetro da Convenção dos Direitos da Criança, e se o Estado tiver um parâmetro melhor, que existem estados ainda que colocam 21 anos, que use o Estado que use a lei que seja mais protetiva pelo princípio pro persona. Então, a criança está proibida de ser detida, proibida de ser retirada de perto dos seus pais, pelo princípio do melhor interesse da criança. Da criança. Pode devolver o pai e deixar a criança lá, tá? Tem que criar um jeito, sim, do país fazer com que aquela criança permaneça com seus pais. Muito aqui no Amazonas e em Roraima, muita gente da Venezuela. Muitas mulheres engravidaram ou já estavam grávidas e tiveram filhos aqui. E aí ficou aquela situação. Gente, não tem que ter situação. É brasileiro nato. Criança é brasileira Sim. nato. E aqui, pelo parâmetro da corte, os pais, por exemplo, hoje o presidente da República se invocasse, dissesse, não, todos os venezuelanos não vão ser mais recebidos ou vão ser retirados, sei lá. Viesse alguma coisa nesse Os sentido. pais dessas crianças brasileiras natas têm direito de ficar, né? Não só as natas, qualquer criança que esteja aqui sob grau de proteção. Por quê? Porque a criança é o melhor interesse da criança, não é o melhor interesse da criança nacional. É o melhor interesse da criança. A corte não faz diferença. Agora, o Uhum. Estado, é óbvio que ele tem uma prerrogativa direta muito maior do que aquele que ainda está no processo de naturalização ou nem iniciou esse processo ali. E para finalizar, eu queria indicar para vocês o caso da família Pacheco contra a Bolívia. Esse caso ele é bem doido, porque o pessoal foi para um canto, era condenado em outro, mexe com o Peru, mexe com a Bolívia e o Chile. É basicamente isso. Mas é bem interessante porque demonstra a forma que acontece com muitos refugiados. Às vezes eles vão para um país, conseguem se estabelecer ou precisam voltar ao seu país de origem ou o país antecessor àquele que eles vieram para pegar um documento, para fazer alguma coisa, etc. E aí eles têm um entrave jurídico nisso. E esse caso, ele narra exatamente que não tem entrave jurídico nenhum, desde que tenha sido concedido. No caso aqui do Brasil, cuidado, porque existe um passaporte, que é um passaporte amarelo, que é emitido para tanto migrantes quanto refugiados saírem e entrarem no país. E tem um prazo de passaporte de 6 meses. Então, se você não entrar de volta em 6 meses, Você perde. você vai ter que ir no consulado pedir a renovação, justificar, porque senão você não consegue retornar ao país naquele mesmo status que você estava. Então, cuidado com isso. E para terminar, as duas questões da ONU, né, sistema global, eu queria trazer para vocês uma resolução muito importante, que é a 54/166, tá? 54/166, que é a de proteção dos migrantes, que foi feita em sede da Assembleia Geral em 2000, e a resolução 1325, essa do Conselho de Segurança da ONU,
emitida também em 2000. Por que essas duas são importantes? Porque uma complementa a outra. A primeira vai falar da proteção do migrante. A segunda vai falar dos vulneráveis. Vai dizer que mulher, criança, pessoa com deficiência e idoso são pessoas vulneráveis e precisam de um tratamento diferenciado. Então, é muito importante estudar essas duas resoluções. E agora, Daniel, eu juro que eu vou terminar. Mas está muito interessante, estou aprendendo super com você. Nossa, a biblioteca ambulante de imigrante refugiado. Então, desculpa, já vou terminar. Mas, assim, a última coisa existe uma opinião consultiva hoje, extremamente importante, e já tem prova, que é a opinião consultiva 25. Então, essa opinião consultiva, ela trouxe o princípio da não devolução, que é um princípio aplicável aos refugiados, e essa é a grande diferença do migrante para o refugiado, porque o migrante, em tese, ele pode ser devolvido para o país de origem que ele não corre risco de vida. E o refugiado não, porque ele corre esse risco, né? Ele se moveu porque quis, foi voluntário. Agora, quando é refugiado, existe a proteção da não devolução, porque ali a vida dele está em risco. Por isso que eu digo para vocês, a finalidade do primeiro artigo que define o conceito de refugiado não é a perseguição, é a proteção da vida e da integridade do indivíduo, para que não seja colocado em risco. Então, essa opinião consultiva, ela traz situações, ela foi solicitada pelo Equador, para ter uma situação assim. O Siddhartha trabalhou nessa opinião positiva, se eu não me engano, lá no NIDE, no Núcleo Interamericano de Direitos Humanos, e a clínica da universidade onde eu fiz mestrado também aqui, que é a clínica de Direitos Humanos e Meio Ambiente da professora Silvia Loureiro. Eles estão, né, como Mercúrio, e aí eles colocaram que nessa opinião consultiva, isso foi inédito, que o princípio da não devolução é para qualquer pessoa estrangeira que veja sua vida em risco. Eles não delimitaram... Qualquer pessoa estrangeira o quê? Travou. Para pessoa estrangeira que tenha sua vida colocada em risco. Em risco, entendi. Precisa necessariamente estar com status de refugiado. Pode ser um asilado, pode ser um turista, pode ser uma pessoa que esteja com visto de passagem, uma pessoa que vai fazer um show aqui no Brasil, pode ser qualquer pessoa estrangeira no território. Ela pode invocar o princípio da não devolução, que se chama non-refoulement, que é um francês para esse princípio, como ele é mais conhecido. E o que ele exige para que esse princípio seja invocado? Que a pessoa esteja em risco. Se a pessoa estiver em risco, não interessa o status que ela tem, não pode ter a devolução. Isso é muito paradigmático. E ampliativo, né, do parâmetro desse princípio da não devolução. É muito importante, porque esse princípio só era aplicado para refugiados. E refugiados de uma maneira que eram pessoas perseguidas, e ponto. Então, não entravam os refugiados ambientais. Uma coisa que eu quero que vocês procurem sobre a teoria ambiental. Vejam porque há pessoas que são obrigadas a sair de locais que viram verdadeiros desertos e outros que viram que são tomados pela água. A gente tem vários exemplos, Tuvalu, Kiribati. Inclusive, a gente teve um caso de um kiribatês que pediu no Comitê de Direitos Humanos da ONU, uma petição individual, pedindo para ser reconhecido como refugiado ambiental na Nova Zelândia. Ele só não ganhou porque ele não levou as provas. Porque se ele tivesse levado, a própria ONU deixou prontinho ali o processo. Quem quiser, procura verificar, você vai ver. Está prontinho lá o parecer da ONU para conceder para ele o status de refugiado ambiental na Nova Zelândia. Só que ele não levou a documentação que era exigida para comprovar. Então, eu terminaria, né, falando que é muito importante vocês lerem Opinião Consultiva 16, que fala da assistência consular, porque ela fala dessa questão da tradução. A Opinião Consultiva 18, que vai falar especificamente sobre o direito dos migrantes.
Opinião consultiva número 21 de 2014, que vai falar das crianças migrantes. É interessante a gente olhar a quantidade de opiniões consultivas que permeiam esse tema, para mostrar a importância dele. Porque a gente tem opinião consultiva de vários temas, mas esse tema migrante e refugiado são 4 ou 5, né? Que permeiam ele de forma direta ou indireta. Agora são quatro. Agora são 4 opiniões consultivas. Então, pessoal que gosta dessa área, é uma área que tem crescido muito, apesar de não ter casos no sistema americano, tem as opiniões consultivas que já estão parando muito mais reforçados sobre o estándares que o sistema interamericano coloca. E o caso que originou a opinião consultiva 25 é um caso bem interessante. Quem quiser ler o caso Aya de la Torre, tá? Aya com H e com Y, Aya de la Torre. Então, leiam esse caso para vocês entenderem de onde veio a opinião consultiva 25. E para terminar, eu queria terminar com uma frase que eu acho interessante que a gente entenda que o direito ele é só um instrumento. A gente precisa entender, precisa de outras matérias para poder trazer o status do direito. O direito é que se apropria muito ilegalmente, muito arrogantemente de outras áreas, né? Então, eu queria trazer uma passagem da minha Couto de um livro que se chama Um Rio Chamado Tempo, Uma Casa Chamada Terra. E ela traz uma frase que eu acho emblemática para quem trabalha com esse tema, que é o seguinte: encheram a terra de fronteiras, carregaram o céu de bandeiras, mas só há 2 nações, a dos vivos e a dos mortos. Então, com isso, eu deixo aqui. Nossa, que lindo! Qual é o nome desse livro mesmo que você acabou de falar? Rio Chamado Tempo, Uma Casa Chamada Terra. Nossa, linda essa passagem. Amei. Maravilhoso. Muito paradigmática mesmo e muito intensa para a gente lidar com esse tipo de assunto, que, como você falou, é muito mais político-econômico do que jurídico. Muito mais as repercussões, as decisões, tanto que a gente tem essa lei nova de imigração, como você disse, muito boa, mas os decretos que regulamentam, que é o que fazem ela entrar na prática, eles já não são bons o suficiente, porque já entra de forma muito mais forte os aspectos políticos e econômicos, né? Então, assim, eu nem tenho como te agradecer, Alice. Olha, uma enciclopédia de refugiados e imigrantes. Deu uma aula aqui pra gente. Muito obrigada. Aprendi muito com você. Me chama para falar de refugiados ambientais. Eu não consegui nem falar da minha tese. Uma live inteira, né? A minha tese é mais polêmica, que eu estou defendendo. Mas você já está defendendo a tese? Você já está terminando o doutorado? Não, na minha tese eu vou defender, né, é o objeto da minha tese, a aplicação do não-refoulement para as pessoas em casos de extrema pobreza, que seria uma modalidade de refúgio ambiental com justiça ambiental. Por isso que eu pedi para vocês lerem um pouco sobre a teoria da justiça ambiental. A Beyoncé, o clipe dela, Formation, é em cima dessa teoria, da teoria da justiça ambiental. Pouca gente fala dela, porque ela é uma teoria que nasceu no povo preto mesmo, americano, e depois ela tomou, o nome inclusive só passou a ser justiça ambiental para ela ganhar uma amplitude assim, internacional. Mas ela tem um segmento dela separado, que é o racismo ambiental. A gente sabe que pessoas pretas, mulheres, idosos ou crianças, principalmente pobres, são as que mais sofrem com impactos de todas as mudanças climáticas, de todos os problemas relacionados ao meio ambiente. E aí, com isso, elas têm menos acesso aos recursos, aos direitos fundamentais. Então, eu defendo que as pessoas em extrema pobreza, elas ganham o direito à proteção de não serem devolvidas para o seu território, caso elas procurem refúgio num território vizinho, porque eu defendo essa ideia de que a teleologia da proteção do refúgio é a vida e a integridade. Eu estou cansada de ver notícias de mães amamentando, serem encontradas congeladas no estrado, andando para poder atravessar uma fronteira. Isso não pode acontecer por causa de uma coisa fictícia,
A fronteira, a primeira coisa que você aprende no direito é que a fronteira é uma ficção jurídica. Então a gente está matando pessoas, deixando morrer por causa disso. Então, enfim, eu poderia ficar aqui dias e fora dias falando disso. Enfim, é isso. É um tema muito apaixonante mesmo e às vezes a gente fica muito tocado porque é uma questão muito econômico-político, então a gente fica às vezes de mãos atadas, né? Tem a lei, tem as resoluções, tem todo um corpo de iures aí internacional, mas na prática é tudo tão difícil que às vezes a gente fica de mãos atadas e dá aquele... Nossa, esse assunto é muito difícil. Talvez nesse aspecto internacional seja um dos mais difíceis, né? Porque mal ou bem, quando a gente trata de direito internacional das crianças, mulheres, não muda muito o parâmetro de análise em relação ao nacional. Só que o refugiado não. O refugiado é problema de quem? Não é meu, né? Estrangeiro todo, não é só o refugiado. Até tem bastante proteção, mas o problema é o estrangeiro. Saiu terminal, que é um maravilhoso para você. Isso, uma pessoa presa no porto, porque ela simplesmente não tem um país mais, ela não é nada, ela não tem uma nacionalidade. E é um direito humano você ter uma nacionalidade. É um direito convencional, você ter o direito de circulação e nacionalidade. Né? Mas, enfim, estamos aí da forma que a gente pode. É isso aí, vai enxugando o gelo, mas pelo menos aquilo ali que a gente faz, a gente dorme em paz à noite por ter feito aquele trabalho, né? Pelo menos do que é isso aí. Ali, muito obrigada mesmo. Olha, aprendi muito com você. Vou utilizar essa aula e essas referências teóricas aí para depois preparar as minhas. Obrigada mesmo. Obrigada ao pessoal que ficou aí firme e forte assistindo a gente até agora, no final. E é isso. Vamos continuando essa semana em preparação para o aulão. Quem quiser se inscrever cursosprofdanielemaia@gmail.com. Aguardo vocês e aguardo... Eu acho celular. E aí a gente vai se falando, né, Alia? Vai se falando para novas parcerias e novos encontros. Tá bom? Peço para o pessoal seguir o GFeed, seguir, enfim, oferta gratuitamente também. Tem cursos que a gente indica que são pagos, como o da Dani, mas porque a gente sabe que é um conteúdo que gera demanda, né? A gente precisa pagar certas contas, até quando a gente pode fazer gratuito, quando a gente pode cobrar alguma coisa. Então, ajuda os professores de direitos humanos a continuar. É isso aí, gente. Porque também vocês estão comprando coisa de qualidade, então, enfim, tendo acesso a um material. Eu acompanho a Dani já tem quase 2 anos. E, assim, eu acho muito rico tudo que ela trabalha, tanto o sistema interamericano, quanto o direito penal, criminologia, são as eventualmente coloca aqui. É o que eu trabalho e eu gosto muito, né? Gosto muito desses temas, me identifico. E é isso, a gente coloca muita coisa nessas 2 semanas de live, são 2 semanas de muito material gratuito, disponível para quem quiser, né? Muito acessível. Eu tô até colocando no YouTube muito mais por causa da legenda, deficientes auditivos e tal, a pessoa que quer pausar para poder anotar, aqui no Instagram é mais difícil. Então tô colocando tudo no YouTube para poder facilitar esse acesso mesmo. Que bom, Dani. Parabéns. Cada gente que sigam o GFeed, a gente tem várias pessoas muito gabaritadas em outros temas. Esse é o meu tema do coração, de alma, de vida, de outras vidas. Então, estou aqui disponível. Se quiserem falar comigo, podem mandar mensagem pelo GFeed. Eu indico a bibliografia que eu usei, os links. Eu posso passar para a professora Dani também, se quem tiver interesse. Dani, parabéns pelo curso, obrigada. Muita sorte aí para você, para que você continue trazendo bons defensores para a nossa humanidade. É isso que a gente precisa. Pessoas que têm um pouco mais de amor, um pouco mais de paixão no seu trabalho. E você, professora, sabe disso, porque você é uma pessoa assim. Então, essas pessoas que estão no seu curso tenham e recebam isso também. Ai, que linda! Obrigada, para nós. Muito sucesso para nós.
Amém. Um beijo, boa noite, foi maravilhoso. Tchau. Tchau.